O texto de hoje é Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Se você abrir Juízes, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. E lá diz assim, Juízes capítulo 11, do 1 ao 3. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Esta é uma história de rompimento, ok? É um grande exemplo. É alguém que começou ruim e terminou bem. É alguém que tinha tudo para dar errado e de repente houve uma transformação de destino. Jefté, um homem que não é tão famoso assim, não é tão falado assim, mas em Hebreus capítulo 11 ele aparece numa galeria entre homens incríveis. Lá no versículo 32 do capítulo 11 diz assim: que mais direi? Esse é o escritor dizendo, o que eu vou falar mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aqui ele diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui está falando do mesmo homem que lá no livro de Juízes diz que era filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos e expulso de casa. Talvez se fosse eu ou você, no lugar deste arquétipo chamado Jefté, você tinha enfiado a cara nas drogas, você tinha se tornado um marido violento, batia na sua esposa todo dia, você teria se transformado numa pessoa da pior qualidade da face da terra. Tem gente, irmãos, eu sempre falo isso, tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que se você colocar na máquina de moer carne, estraga a máquina. Porque é gente difícil. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas vêm com uma história por trás. Elas sempre vão contar uma historinha. Ai, quando eu era criança. Ai, papai fez isso comigo. Ai, eles contam histórias enormes. Mas Jefté é um exemplo de pessoa que decidiu tomar decisões. Decidiu. Ele tomou decisões que mudaram o percurso da vida dele. E quais decisões são essas? São decisões que me traz com clareza a importância de saber que não importa muito o jeito que você começa, importa mesmo é o jeito que você termina. Nós estamos entrando em novembro, daqui a pouco, dezembro, melhor dizendo, estamos entrando em dezembro, daqui a pouco o ano vira. Daqui a pouco não tem história mais de Covid-19, daqui a pouco não tem mais desculpa da crise financeira, daqui a pouco não tem mais desculpa do que aconteceu na sua vida na década de 80, 70. E o que você vai fazer? Vamos pegar o conselho deste homem chamado Jefté aqui, porque você não precisa ficar na galeria de vítimas o resto da sua vida. Você não precisa de viver na galeria de pessoas que são vitimistas. Você pode se tornar um protagonista, você pode se tornar uma pessoa que é modelo para a sociedade, alguém que saiu da galeria de potencial e se transformou em pessoas que resolveram situações na terra, se transformaram em referências para a sociedade. E o que este homem chamado Jefté fez? Ele venceu traumas, ele venceu rejeições, talvez coisas que são muito parecidas com o que você viveu, talvez eu. Mas ele é um exemplo de alguém que não quis ser vítima para sempre, que não se justifica naquilo que alguém fez contra ele, que não se justificou naquilo que a mãe que era prostituta, ou o irmão que era violento, ou a rejeição da família, ou do grupo que ele passou a conviver depois, porque a Bíblia diz que ele passou a conviver com homens que eram vadios, com bandido, com gente que não valia muita coisa também. Mas a Bíblia fala que ele tomou algumas decisões, e uma delas, depois você lê o texto completo na sua casa, no versículo 7 do capítulo 11, a Bíblia diz que eles chamaram ele
no versículo anterior, a cidade dele entrou em guerra, e como ele era um guerreiro muito forte, muito talentoso, eles mandaram chamá-lo de volta. Alguém disse: liga para Jefté, esse cara vai nos ajudar, chama ele lá. E o versículo 11, ele respondeu para aqueles homens: vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão com dificuldade? Olha aqui alguém que tomou a decisão de superar as amarguras do passado. A primeira característica de alguém que sai de vítima para vitorioso, alguém que sai de vítima para herói, decide superar as amarguras do passado. Eu conheço pessoas que elas se sentem poderosas porque o vitimismo empodera de certa forma. As pessoas que contam muita historinha, elas se sentem poderosas até certo ponto. Por isso você talvez goste de se ressentir. O que é ressentir? É sentir de novo. Eu conheço pessoas e eu atendo pessoas assim semanalmente que são viciadas em traumas. São viciadas. Eu conheço pessoas que são procuradoras. Eles são caçadores de situações que eles vão se sentir menosprezados, eles vão se sentir rejeitados. Ai céus, ó vida. Aí quando você pensa que não, uma vez eu fui visitar uma senhora, não posso dizer que é uma tia porque está gravando, mas eu cheguei na casa dela e falei assim: tem água? A senhora me serve um copo d'água? Ela falou assim: eu já te neguei alguma coisa aqui? Nós somos pobres, mas nunca faltou nada nessa casa. Quando eu era criança, papai, aí começou uma história, só pedi um copo d'água, irmãos, mas ela começou a se ressentir, daqui a pouco escorreu uma lágrima, eu falei: tia, só um minutinho, eu vou ali e já volto. Já fazem alguns anos que eu não volto lá, porque tem gente que eles são viciados, eles gostam de contar histórias de amargura, de traumas, e para você chegar do lado de lá do rio, querido, você tem que vencer isso. É uma decisão. Jefté teve que tomar uma decisão. Espera aí, como José, como Moisés, como Davi, como eu, você talvez tenha que tomar a decisão hoje de abandonar a amargura, porque isso não te empodera, isso não te faz mais forte, isso não te faz melhor. Essa ideia do micro, né? Dos pequenos grupos que se sentem vítimas. Eu detesto o dia da consciência negra, porque não existe consciência negra, irmãos. Existe esse negócio aonde? Quem que criou isso? Agora tem que ter o dia dos negros pobres, aí agora tem que ter o dia dos negros ricos, e agora tem que ter o dia dos negros que não estudaram em escola particular. Aí daqui a pouco vai ter que ter o dia dos negros que... Para de bobagem, irmão. Raça só tem uma, é humana. Deixa de bobagem. Você é poderoso, você é incrível, você é vitorioso. Você precisa de abandonar a amargura do passado. Aí quando a pessoa não tem nada para fazer, ela fala assim: há um século atrás, alguns parentes meus foram escravizados aqui. Ô irmão, que Deus o tenha. Hoje eu sou um príncipe nessa terra. Tenho culpa de ter nascido preto, eu dei sorte, né, irmão? Poxa vida, Deus foi generoso comigo demais. Mas aí você vem com um cesto de historinha, para todo mundo você conta: quando eu era criança, quando eu era um menino lá em Barbacena, lá em casa era difícil demais. Para com isso, em nome de Jesus. Você precisa de tomar a decisão, porque Jefté tinha um cesto de história ruim para contar, mas agora ele está em Hebreus 11, perto de Davi, perto de Samuel, perto de Abraão, perto de Isaac, perto de Jacó, porque um dia ele decidiu: eu vou vencer a amargura, porque é a amar que cura. Para de bobagem, irmão. Olha para quem Deus fez você para ser, não aquilo que as pessoas pensaram a seu respeito, porque rejeição é sempre uma profecia falsa contra você. Rejeição é sempre uma profecia falsa contra você. E quer saber, você que está sofrendo aí? Rejeição é redireção. Diga comigo: rejeição é redireção. Então você não pode tomar veneno esperando que o outro morra. Você não pode, querido, tomar veneno. O apóstolo Paulo disse um dia: quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo era uma figura do pecado, obviamente, mas naquela época eles amarravam um presidiário a um cadáver. Eles amarravam aquele homem a um cadáver dentro de um calabouço. Ninguém aqui imagina
o mau cheiro que um cadáver proporciona. E era parte da penalidade. Aquele homem preso, sentindo um cheiro de cadáver. Quando você prende pessoas dentro de você, quando você mata pessoas dentro de você, primeiro que só você que sente o mau cheiro, sabia? Ninguém mais sente. Só você que sente aquele odor terrível. Segundo, que aquilo faz mal só para você. Não faz mal para mais ninguém. E nesse auditório tem gente ressentida. E Deus quer te curar disso essa noite em nome de Jesus. Perdoa, libere em nome de Jesus. A segunda decisão que aquele homem tomou foi não ter medo de assumir o protagonismo da sua própria vida. Eu conheço pessoas que ficam pedindo oração o tempo todo, mas eles não são capazes de parar e orar. Eu conheço pessoas que vivem pedindo conselho até eles acharem alguém que vai concordar com a decisão que eles já tomaram, porque se der errado, a culpa não foi minha. Você conhece gente assim que vive pedindo opiniões até achar uma que valida aquilo que ele já decidiu no coração? Aí quando dá ruim, eles falam assim, mas fulano, o pastor falou, o pastor que mandou eu casar. Para com isso, irmão. Assuma a responsabilidade do protagonismo na sua vida, porque quando ele foi convidado, lá no versículo 9 do capítulo 11, Jefté respondeu assim, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, eu serei chefe de vocês. Ele disse, pode jogar no meu peito que eu vou matar essa bola aí. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou solucionar um problema. Eu conheço pessoas que vivem buscando problemas e buscando problemas, mas eu conheço pessoas que solucionam problemas. Apontar problema não te faz mais poderoso do que ninguém. Mostrar um defeito em alguma coisa não me torna mais inteligente. Eu quero ver ir lá resolver. Este homem chamado Jefté, ele foi lá e assumiu o protagonismo da vida dele. Talvez você esteja esperando alguém fazer alguma coisa por você. Quanto tempo você está esperando alguém resolver o seu problema? Por que você está desse jeito? Por que você está mal assim? É porque fulano não fez alguma coisa para mim. É porque o pastor não veio me visitar. A pessoa está mal, já estava mal. Está vivendo lá no pecado, na miséria, na cachaça, na marihuana que seja. Que vida que é essa, meu irmão? Sai dessa cachaça. É porque a igreja que eu congrego. Ai, meu Deus, para com isso, irmão. Assuma o protagonismo da sua própria história. Porque foi isso que esse homem fez. Ele disse, eu vou ser chefe entre vocês. Eu vou ser o melhor funcionário nessa empresa. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu vou dominar nessa sociedade, eu vou ser um grande líder de célula, eu vou assumir o meu ministério pessoal, e ponto final. Talvez você esteja esperando alguém fazer alguma coisa por você, que alguém já fez, e tudo que você precise, que alguém pode fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário, e ponto final. Qualquer coisa que você precise, Jesus já fez na cruz do Calvário. Então pare de dar desculpa, irmão. Assume a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Volta lá e assuma a responsabilidade de um casamento falido. Vai lá e assuma a responsabilidade da sua conta bancária estar falida. Vai lá e resolve aquele problema. Seja a pessoa que vai dizer assim, eu vou ser o chefe dessa situação. Eu vou resolver isso. E ponto final. Foi isso que Jefté fez. E depois o que ele fez? Ele pautou as suas guerras na justiça de Deus. Esse ponto é muito importante, porque na briga de dois justos, Deus sempre vai ficar com o mais fraco, viu? Vou repetir isso. Na briga de duas pessoas que são justas, Deus sempre vai apoiar o mais fraco, porque se você é mais forte, você se torna um carrasco, um opressor. E eu conheço pessoas que lutam guerras, e eles não têm a justiça de Deus do lado deles. Quer um exemplo disso, irmão? Toda reunião a gente fala aqui sobre o princípio de dízimos e ofertas. Não se trata de dinheiro. Como tem pessoas que sofrem nessa área, mas a Bíblia é claro dizendo, você pode roubar a Deus? De que forma nós podemos roubar a Deus? Claro que eu não posso chamar de ladrão. A Bíblia que diz, quando o homem rouba a Deus? Quando ele é infiel nos dízimos e nas ofertas. Se você não gosta de ladrão, irmão, Deus vai gostar. Como que você quer uma casa bem aventurada, bendita, uma família abençoada, crianças bem-sucedidas, se você só assiste coisa pesada naquela televisão?
Como que você quer um casamento bem sucedido se você chega em casa virada no giraia, perturba o homem fala, eu nunca mais eu não quero saber de igreja. Eu já contei para vocês uma história aqui. Uma mulher falou, pastor, meu marido não presta, não vale nada. Ele disse, vamos fazer uma campanha, trate ele bem por 1 mês. Depois de 1 mês a gente conversa. Depois de 1 mês, ela chegou em casa num domingo que aquele homem só estaria bêbado, que aquele homem só estaria endoidando a cabeça, quebrando a casa. Ele estava todo arrumadinho, pronto para ir para o culto. Ela disse, você vai na igreja? Ela falou assim, você já vai para Gandália, né? Ele falou, não, eu vou na igreja com você. Ela falou assim, como você vai na igreja comigo? Tem anos que eu te convido e você não vai. Ele disse, se Deus mudou sua vida, Ele pode mudar a minha. Você já pensou, irmão? Se Deus mudou a sua vida, Ele pode mudar a vida de qualquer um, né? A questão é que nós muitas vezes entramos em batalhas e guerras sem ter a justiça de Deus a nosso favor. O que este homem fez aqui? O versículo 12 diz que Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta. Olha a sabedoria de um homem aqui. Que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Ele queria saber qual era a razão daquilo. Talvez você esteja sofrendo alguma coisa na sua vida e tenha uma razão para isso. Fui visitar um irmão esses dias, tinha um leão, não era nem um gato, tinha um leopardo, um pantera negra dentro do relógio dele. Eu falei, querido, a CEMIG vai bater aqui uma hora. Como que ora para uma família que tem um leão, um gato de todo o tamanho dentro do relógio de luz? Eu falei, querido, tem um trem errado aqui, isso não pode. Quem está comigo, diga amém. Ninguém gritou, fala Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus se adeque ao nosso estilo de vida, quando nós temos que nos adequar àquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, irmãos. Se você não ter a justiça de Deus a seu lado, você não vai vencer nenhuma guerra. Jefté contou uma história para aquele rei, ele disse, não, você está todo errado. Desde Moisés a terra é nossa. Ele soube explicar para o rei a situação que talvez o rei nem sabia. Ele foi do lado da justiça, de ser correto. E muitas vezes você está todo errado e quer que Deus opere a seu favor, faz um milagre, quer que Deus te abençoe. Eu conheço pessoas que tudo que elas precisam é se alinhar à vontade de Deus, é se alinhar àquilo que Deus estabeleceu e ponto final. O resto Ele vai fazer, querido. O resto Ele vai fazer. Algumas orações não precisariam nem de ser feitas. Basta um posicionamento correto, um posicionamento certo na vida, em nome de Jesus. Depois, a outra decisão que ele tomou foi avançar sobre o controle do Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Diga mais uma vez, Espírito Santo. No versículo 28 e no versículo 29, a Bíblia diz que o rei Amon não deu atenção para aquilo que ele estava dizendo. Ele tentou explicar, ele tentou falar, ô rei, a gente não precisa de brigar, vai dar ruim para você porque Deus está do meu lado, eu vou agir certo, eu estou certo. E o rei não quis dar ouvido. A Bíblia diz, então o Espírito Santo se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa, Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Ou seja, ele foi impelido pelo Espírito Santo. Ele entrou numa situação porque o Espírito Santo colocou ele nela. E quantas situações nós nos encontramos que não foi o Espírito Santo que nos colocou? Quantas causas você tem abraçado, querido, que não foi Deus que colocou você nelas? Talvez você precise essa noite falar, Espírito Santo, guia a minha vida. Guia a minha vida. Ele é como a voz daquela senhora lá no GPS, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente. E talvez você esteja orando, talvez você esteja estagnado na vida porque você está tomando decisão por conta própria, baseado nas suas emoções. Eu disse para uma pessoa agora há pouco, eu falei, você não pode tomar decisão apenas com base nas suas emoções, porque o coração do homem, ele é extremamente enganoso, ele tende para aquilo que é mal. Mas o Espírito Santo, ele nunca vai te colocar numa furada. Sabia disso? Quantas vezes nós somos motivados por qualquer outro espírito,
o espírito do medo, o espírito da raiva, o espírito do egoísmo, o espírito da ira. E o Espírito Santo está tentando te dizer: não faça isso, faça isso. E este homem se tornou um grande herói, um cara extraordinário. Ele foi para o hall dos heróis da fé, porque ele tomou decisões, ele foi possuído. É uma palavra até estranha para falar sobre Espírito Santo, mas o Espírito Santo se apossou dele. É como se ele não tivesse controle mais, é como se ele não tivesse domínio sobre ele mais. Ele tomou decisões, porque ele avançou sobre o controle do Espírito Santo. E por fim, caminhando para o final aqui, a Bíblia diz que Jefté, ele fez de entregas o caminho para a conquista. Eu fui rapidinho nos pontos anteriores, porque tem dois aqui muito importantes. Você precisa, para ser alguém relevante na terra, independente da sua origem, independente da situação que você já viveu, seja boa ou seja ruim, principalmente se for uma situação ruim, você precisa de superar as amarguras do passado, você precisa de não ter medo de assumir o protagonismo da sua vida, você precisa de pautar as suas guerras na justiça de Deus e avançar sobre o controle do Espírito Santo. Mas Jefté fez uma coisa que me impactou muito quando eu li essa história. A Bíblia diz no versículo 30 que ele fez um voto ao Senhor. Ele diz assim: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, o Senhor os entregou em suas mãos. Irmãos, entregas são necessárias. A história aqui ela é incrível, porque quando você continua lendo, você vai ver que depois que ele voltou da guerra com a vitória, o voto dele foi o seguinte: se o Senhor me dá a vitória, quando eu chegar perto da minha casa, a primeira pessoa que sai de lá, eu vou oferecer para o Senhor em holocausto. Alguém disse que ele estava pensando na sogra dele nessa hora, né? Ele ia mandar um zap para ela: saia para fora. E ela ia sair, ia falar assim: é você mesmo que vai virar holocausto. Mas não foi a sogra, não foi o cunhado Pepino, foi a filha dele, a filha única dele, foi a menininha dele que saiu. Ah, irmãos, que situação, hein? Você seria capaz de fazer uma entrega nesse padrão, neste nível? Olha que coração que este homem teve, porque só colhe quem planta, e nós só colhemos no nível que nós plantamos. Isso não tem nada a ver com alguma coisa material agora. Eu estou falando de entrega de alguma coisa que está aqui dentro do seu coração, de abrir mão, sabe? A primeira grande entrega que você tem que fazer é a sua vida para Jesus. O fato de você frequentar auditórios como este não te faz um cristão, sabia? Dormir na cozinha não te faz um eletrodoméstico. Passar a noite na garagem não te faz um automóvel. E frequentar reuniões como esta não te torna um cristão genuíno e verdadeiro. Você já entregou a sua vida para Jesus de verdade? Qualquer pessoa que você perguntar o que Jesus é para ela, ela vai dizer que Ele é o Salvador. Mas a minha pergunta é: Jesus é o Senhor da sua vida? Ele é o dono da sua vida de verdade? Ele é o dono da sua vida? Você já entregou a sua vida para Jesus de verdade? A Bíblia fala que quem tenta salvar, perde. E quem entrega, ganha. É incrível como que, através do profeta Elias, eu consigo ver um homem que estava tentando salvar a própria vida, fugindo de Jezabel, acabou caminhando para a morte. A Bíblia fala que Elias fugiu tentando salvar a própria vida, mas daqui a pouco ele estava numa depressão terrível. Quantos de nós nesses dias, quantos cristãos têm tentado salvar a própria vida? Casa com o primeiro que aparece. Um dia eu chamei uma irmã e falei: irmã, você vai casar com esse problema? Ela falou assim: ai pastor, mas a minha idade já está avançada. Ela estava tentando se salvar e ela comprometeu a vida dela inteira. Quantas pessoas trabalham em 12 empregos por dia tentando salvar a própria vida?
E daqui a pouco essas pessoas perdem a família, perdem a saúde, perdem a igreja, perdem a vida cristã, porque tentaram salvar a própria vida, porque são donos da própria vida. Se você joga a semente no chão e não deixa que ela morra, ela nunca vai germinar e dar fruto, sabia disso? E existem pessoas hoje que retêm o que deviam entregar, e eles não recebem o que de fato pertencem a eles. Já há alguns anos eu coloquei isso na minha vida, irmãos. Quem entrega tudo não tem nada para ser roubado. Quem dá tudo não tem nada para ser roubado. Vamos falar isso juntos? Quem dá tudo não tem nada para ser roubado. O que o diabo está roubando de você? Só aquilo que você não entregou ainda para o Senhor. O seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro também, a sua casa, a sua energia. Nós gastamos tanta energia com coisas lá fora, nós gastamos tanto tempo com pessoas. Deus nos deu 8 horas para dormir, 8 para trabalhar, ainda sobra 8 para a gente fazer o que quiser, mas o Instagram não deixa, a rede social não permite. Jefté, ele teve coragem de falar com Deus: eu vou te entregar alguma coisa preciosa, eu vou te entregar uma vida, não é alguma coisa, eu vou te entregar uma vida. Ele disse, a primeira pessoa, podia ser a esposa dele, podia ser até a sogra dele, mas era uma vida, não era qualquer coisa. Por isso talvez ele se transformou num homem super relevante, porque muitas vezes você vê pessoas no lugar de honra, mas você não sabe daquilo que a pessoa teve que abrir mão em alguma hora. Nós gostamos do status, mas talvez você não tenha disposição de fazer a entrega certa. Este homem foi para o hall dos heróis da fé, porque a Bíblia diz que ele fez um voto e ele cumpriu um voto. Ele fez um voto e ele cumpriu um voto. Ele não tinha medo de entregar a Deus aquilo que já era de Deus, porque nós não temos absolutamente nada que não tenha vindo de Deus para nós, sabia disso? Tudo é de Deus, tudo é para Deus, o seu tempo é de Deus, a sua casa é de Deus, tudo é de Deus. Eu quero orar essa noite para que Deus levante uma geração de pessoas como Jefté, pessoas que estão dispostas a abrir mão das amarguras do passado, que vão agarrar a oportunidade de assumir o protagonismo da própria vida, que vão pautar as suas guerras na justiça de Deus, ser alguém justo, ser alguém honesto, fiel, alguém constante, avançar sobre o controle do Espírito Santo, não dar nenhum passo, nem para a esquerda nem para a direita, que não seja a voz de Deus, dizendo pode ir, pode ficar, e fazer as entregas certas ao longo do caminho, para receber a conquista, fazer votos e cumprir, assumir um compromisso pessoal com Deus, dar a sua vida para Ele. Ou você é ou você não é um cristão. No próximo domingo nós vamos ter um batismo. Pastor, eu não batizei ainda. Você ainda tem a oportunidade. Você ainda pode dizer publicamente que Jesus é o seu Senhor, porque ou Ele é ou Ele não é. Não tem condição de uma mulher estar meio grávida, ou ela está grávida ou não está grávida. Ou você é um cristão ou você não é um cristão. Você não é um meio cristão. Você não é meio salvo. Ou você é salvo ou você é não salvo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não existe essa história de purgatório. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você não entrega a sua vida para Jesus. É uma decisão. E a partir disso, você luta para construir uma família que aceite viver no altar. Eu sonho por uma geração que, além de fazer sacrifícios, eles são sacrifício. Eu quero orar neste momento. Feche os seus olhos. Vamos orar primeiro sobre perdão, sobre amargura. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos liberar perdão aqui, Senhor. Nós queremos, ó Deus, perdoar, perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Quantos maridos aqui frustrados, quantas esposas frustradas.
Quantas pessoas que precisam perdoar os pais, perdoar o abusador, perdoar o caluniador. Senhor, em nome de Jesus, nos dá força essa noite, porque nós queremos perdoar. Como nós somos alvos do seu perdão, o que seria de nós se o Senhor não tivesse nos perdoado? Senhor, nós queremos sair do potencial para a performance, mas ninguém migra do potencial para a performance sem perdoar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que este irmão e esta irmã reconheça que independente de quem é a culpa, quem perdoa é mais poderoso. Quem perdoa primeiro é mais poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, Deus nos ajude a assumir o protagonismo da nossa própria história. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem nos dado capacidade, oportunidade de escrever uma nova história a partir de agora, Senhor. A partir de agora, não importa o que aconteceu em 2020, se foi um ano ruim, se foi um ano péssimo, se foi um ano bom, eu sei que o melhor está para se manifestar. Alguma coisa boa está para acontecer e eu estou pronto para receber isso. Pai, nos ajude a pautar as nossas guerras na tua justiça, porque o Senhor mesmo revela a sua ira contra toda impiedade e justiça, como diz a tua palavra. O Senhor não gosta de injustiça, Senhor, e muitas vezes nós somos injustos nas nossas orações. Nós somos injustos, ó Pai, porque acabamos oprimindo o mais fraco, ou por estarmos corretos, nós acabamos oprimindo aquele que está errado. Nos ensine, Senhor, a sermos misericordiosos, compassivos, em nome de Jesus, e nos dê o seu Espírito. Pai, que nós possamos caminhar sobre direção divina, em nome de Jesus Cristo. Pai, e nos ajude a fazer entregas. Fique de pé no seu lugar, por favor, querido. Estende as mãos assim, por gentileza. Assim. A Bíblia fala de tipos de louvor diferentes. Tem um louvor que é assim. Amém? Esse louvor se chama iada. É um tipo de louvor. Quando nós levantamos as mãos, não é porque alguém está mandando. A Bíblia diz, levantai mãos santas. Nós temos esse tipo de louvor. Você não precisa falar nenhuma palavra. Só de você levantar a mão, o céu já vem como um louvor. Sabia disso? Só de você fazer assim. Quanto tempo você não ergue as mãos ao Senhor? Mas existe um tipo de louvor que é assim também. É o louvor que é toda, é entrega. Quando nós abrimos as mãos para receber alguma coisa de Deus, Deus pode pegar tudo que está nas nossas mãos também. Se Deus pode nos dar qualquer coisa, Ele também pode nos tomar qualquer coisa. E o que Deus está pedindo de você exatamente agora? Olha para as suas mãos aí agora. O que Deus está pedindo você exatamente agora? O que o Senhor está requerendo de você exatamente agora? Será que é mais tempo? Será que é mais relacionamento? O que Deus está pedindo de você exatamente agora? O que você tem que entregar para o Senhor agora? Será que é o seu talento, o seu ministério, o seu dom? Nós somos uma igreja de voluntários. Da porta ao púlpito nós fazemos um culto. Mas como é difícil conseguir pessoas para fazer as coisas. Porque as pessoas não têm tempo, elas não têm energia. O que Deus está pedindo você agora? As suas conquistas, elas vão ser baseadas na sua capacidade de entrega, sabia disso? E você está disposto a se entregar? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Diga, Senhor, eu estou disposto, Pai. Eu estou disposto a me entregar ao Senhor como um sacrifício vivo. Eu estou disposto a entregar ao Senhor a minha própria vida como um sacrifício vivo. O meu tempo, Senhor, o meu talento, o meu recurso, o meu dinheiro, Senhor, tudo é do Senhor. A minha casa é do Senhor, o meu carro é do Senhor, a roupa que eu estou vestido é do Senhor. É do Senhor, Pai, é do Senhor. Tudo é seu. Tudo é seu. Vamos adorar o Senhor um minutinho, família? Tira o som da sua boca, fala, Deus, tudo é do Senhor, Pai. É seu, Senhor. A minha vida é sua. Aqui tem pessoas que têm um ministério, que têm um chamado e estão se escondendo atrás da árvore como Adão, estão fugindo do sim que devem dizer para Deus. Existem pessoas aqui que estão partidas, elas vivem um pouco lá no mundo, um pouco na igreja, elas estão vivendo um pouco de vida cristã, um pouco de vida mundana. Está na hora de você se entregar totalmente ao Senhor.
Porque quem entrega tudo não tem nada para ser roubado. Eu sei que esta é uma oração genérica, mas algumas pessoas precisam de dar um passo aqui na frente dizendo: a partir de hoje, o meu nível de entrega vai ser o nível mais alto e elevado para o Senhor. A partir de hoje, o meu nível de entrega, porque eu quero ser como Jefté. Eu quero ser como este homem chamado Jefté. Eu quero ser alguém que vai marcar uma época, que vai marcar uma geração, que vai inspirar pessoas, que a partir de mim, os meus próprios filhos, os meus amigos, eles vão se entregar totalmente ao Senhor, por causa de uma inspiração, por causa de um padrão de estilo de vida. E se é você, querido, vem aqui na frente. Talvez você esteja no seu banco e o Espírito Santo está dizendo: é com você que eu estou dizendo agora, é para você que eu estou falando agora. Está na hora de você ser integral, não parcial apenas. Está na hora de você entregar a sua vida plena e completa ao Senhor Jesus e dizer sim a um chamado pessoal que Deus tem feito para você. Se é você, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Vem aqui na frente correndo. Você que diz assim: eu quero hoje à noite assumir um compromisso de entrega total ao Senhor. Venha logo em nome de Jesus. Venha logo. Você que diz essa noite: olá, meu nome é Tayana. E o meu é Luana. Nós estamos aqui para te agradecer por terem ficado acompanhando o vídeo até o final. Segundas e quintas subimos vídeos novos, então curta, comente, compartilhe. E não esquece de ativar o sininho, hein? Fiquem ligados e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.